Zaidan, convidamos para o Jornal Gente deste sábado o Coronel José Vicente da Silva, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, bom dia, seja bem-vindo. Pedro, como vai? Prazer tê-lo conosco nessa manhã para discutir a segurança pública, que é a principal preocupação do brasileiro no momento, segundo os institutos de pesquisa, e mais esse episódio que mostra o poder do crime organizado. Queria a tua avaliação, depois do caso Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, à luz do dia, onde criminosos saíram dos carros armados com fuzis para executar o delator. Nós tivemos a morte do ex-delegado-geral de polícia nessa semana, Rui Ferraz Fontes, na Praia Grande, em uma atitude muito semelhante do crime organizado, que parecia muito tranquilo para executar esta ação na tarde da última segunda-feira, lá na Praia Grande. O que está acontecendo com a segurança pública? Nós estamos perdendo o controle a respeito do crime organizado, Coronel José Vicente? Bom dia. Esse controle está muito precário, naturalmente, em todo o país, né, Pedro? Porque nós vemos a pujança do crime organizado, principalmente as duas grandes facções, com a sede de São Paulo, o caso do PCC, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O terceiro Comando Puro, que é outra facção rival no Rio de Janeiro, também já está rivalizando com o Comando Vermelho lá na região de Fortaleza, toda a região metropolitana. Estão dominando territórios em quantidade cada vez maior. Nós vemos as facções se ampliando pelos estados, se aliando também com facções locais. Consta que na Bahia tem 17 facções brigando entre si, e essas grandes facções acabam se aliando, algumas delas, para fazer o seu trabalho local. Há um projeto empresarial que as estruturas de segurança, as polícias militares, polícias civis, principalmente, não conseguiram impedir esse crescimento por absoluta incompetência, desinteresse, etc. Nesse caso específico aí de São Paulo, nós vemos que o caso do Gritzbach, apesar do modo de operação ser bastante semelhante, aquelas pessoas saíram do carro com fuzis executando a queima-roupa, presença de público, etc., são muito parecidos, chamado modus operandi. O fato é que existe uma diferença importante. O Gritzbach, ele estava no processo de conexão ali com o Ministério Público para denúncias graves a respeito da atuação da facção. A qualquer momento, a facção, obviamente, já tinha ameaçado e acabou executando. No caso do delegado, tem algumas questões estranhas na morte dele, porque não é feitio da facção uma vingança com 20 anos de atraso. Ele prendeu a liderança da facção lá em 2006, vai fazer 20 anos daqui a pouco, e essa raiva longa não existe, né? Não é comum assim. Um outro detalhe interessante é que o delegado Rui, quando fazia essa atividade que levou à prisão de liderança da facção, ele não era do tipo que desrespeitava, né, com todas as aspas aí, os criminosos que prendia. Ele não humilhava. Este foi um detalhe, por exemplo, que o policial do Rio coloca em relação à execução da juíza Scioli, no Rio de Janeiro, que condenou membros de facções criminosas. Ela humilhava os criminosos durante o julgamento. Não é o caso do Rui. Então, essa distância é estranha. Pode ser mais provável que esteja uma ligação, já está sendo explorada essa hipótese, de insatisfações em relação ao controle de loteamentos clandestinos no município de Praia Grande. Que isso também estaria envolvido com facções, com crime organizado, com quadrilhas, enfim, e que teria levado a essa execução. Claro, isso vai ser melhor esclarecido ao longo da investigação. Mas não é porque o indivíduo tem a carteirinha desse grande clube, que é o PCC, que foi a ordem da facção para essa execução. O PCC hoje se desenvolveu muito mais do que essas quadrilhas que estão pelo país afora, e eles perceberam o seguinte: o negócio deles não é enfrentar a polícia. Dá trabalho, dá desgaste, a polícia fica no pé da facção, acaba prejudicando áreas de venda de drogas, por exemplo. O negócio da facção hoje é faturar. Então eles faturam muito mais na Faria Lima do que faturar essas coisinhas no dia a dia, embora tenha membros dessa cooperativa criminosa agindo por conta própria por aí. Claro, o delegado-geral atual da Polícia Civil mencionou uma questão importante da investigação. Qual é a motivação? Por que esses indivíduos decidiram, enfim, executar o ex-delegado-geral?
Essa faz parte de toda a investigação, saber a culpa de cada um, os indícios suficientes para pedir a prisão preventiva deles e, posteriormente, uma condenação, e saber a motivação, até que outros laços existem em relação a essa ação. Existem novas lideranças na facção que estão voltando a essa época de mais violência, porque eles perceberam desde 2006 que tomaram um contragolpe duríssimo por parte da PM, principalmente, quando fizeram aquela grande rebelião, que não vale a pena enfrentar uma polícia poderosa. É melhor ganhar dinheiro. Coronel José Vicente, bom dia. Bom dia, Sua análise é muito pertinente, né? Muito pertinente, porque, de fato, ainda que fique clara a participação de pessoas ligadas, vinculadas ao crime organizado, a motivação pode ser algo muito recente, pode ser algo ligado à administração municipal na Praia Grande, a uma decisão tomada, ao interesse contrariado. Não significa, ainda que haja a participação de alguém do crime organizado, não significa que seja o resultado de uma decisão tomada há 20 anos. Porém, ao mesmo tempo, sabe-se que sim, o delegado era uma espécie de alvo que, em determinado momento, poderia ser buscado ou não, né? Mas houve momentos em que o nome dele apareceu em descobertas da polícia e do Ministério Público, escutas, etc. Não é o caso típico de proteção vitalícia garantida pelo Estado. O Estado de São Paulo falhou ao não dar, pelas circunstâncias, né? Não é que vai fazer isso com todo mundo, mas pelas circunstâncias, não garantir segurança vitalícia ao ex-delegado, coronel? Esse é um assunto bastante delicado, Zaidan. A questão da proteção de autoridades durante o serviço e a aposentadoria, quando pode ser ainda alvo de vingança em relação aos seus atos quando agente ativo, é uma questão delicada pelo seguinte: quantos policiais têm problemas com os bandidos com quem eles têm contato? Quem tem mais contato com o bandido é a PM que está na rua. Nesse primeiro semestre, a Polícia de São Paulo, mais 95% do caso da PM, prendeu 92 criminosos, em flagrante ou que estavam sendo procurados pela Justiça, com mandado de prisão. Ao ano vão dar alguma coisa de termo de 180 mil. Nos últimos 10 anos, pelo menos 1,5 milhão de criminosos presos por policiais militares. Muitos desses criminosos não gostam de ser presos, obviamente, e alguns têm entreveiro, juram vingança. Eu cansei de ver isso quando comandava mais de 5 anos um batalhão da PM. E muitas vezes a PM fez alguns arranjos, por exemplo, de transferir um soldado, um sargento de uma cidade, como eu comandava São José dos Campos, andava lá para a região da Americana, Presidente Prudente, bem distante. Os criminosos também me atravessar o estado para executar uma vingança desse tipo. Esse é um problema sério. No Rio de Janeiro, como São Paulo, os policiais moram na periferia, muito perto de onde moram os bandidos. É questão de salarial, de problema de ter casa para morar, etc. Esse é um problema sério, porque se for dar para todo mundo que se julga perseguido, etc., e por toda a vida, não vai ter recurso suficiente. O que as autoridades fazem no mundo, eu frequentei 5 congressos nos Estados Unidos, mais 2 na Europa, o que eles costumam fazer, esse assunto não é muito cogitado, porque é incomum. Aliás, é incomum aqui no Brasil também, tá? Esse caso é um caso rumoroso, mas é incomum. O que se faz é, caso, avaliar exatamente o grau de perigo que a pessoa está, aquele funcionário ou ex-funcionário, para adotar algum grau de segurança. É importante lembrar que muitas pessoas recusam, inclusive, essa ajuda de segurança, porque ele incomoda muito. Ele fica junto da sua casa, da sua família, você vai no cinema, nem pode ir no cinema, porque o segurança vai atrás, ou nem vai de uma vez, não vai na praia. É um problema sério. Tanto que o Brits Bar, o Ministério Público, ofereceu segurança, que ele já era um denunciante perante o Ministério Público, ele não aceitou porque ia tolher o movimento dele. Tolheu tanto que ele acabou morrendo. Então, esse é um problema delicado. Existem uns 5 projetos de lei rodando aqui na Assembleia, mas alguns ajustes na legislação que se leva ao Congresso pelo Ministério da Justiça, mas, no final das contas, vai ser isso. Não é automaticamente para todo ex-chefe. Esse ex-chefe, em geral, ele está muito longe do crime e do criminoso. Quem está mais perto é o policial que está lá na ponta.
Estamos conversando com o Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança pública, sobre questões ligadas ao crime organizado por conta da morte do delegado-geral de polícia, ex-delegado-geral de polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, nesta semana. Coronel, a gente precisa mudar a lei para mudar esse quadro. Essa PEC da segurança pública que está sendo discutida no Congresso Nacional tem sido alvo de críticas, né, de muitos especialistas, de governadores. O que falta para o Estado se organizar melhor para fazer frente? Porque parece, às vezes, para nós, que somos leigos, que o Estado está desorganizado e o crime está organizado. É mais ou menos isso, Pedro. Quando o crime se agiganta, como é o caso dessas grandes facções do Brasil, mas também quando começa a pipocar essa quantidade enorme de facções, mencionei 17 na Bahia, segundo as autoridades baianas, acho que é um exagero, é porque a polícia deixou, entre aspas, né? Deixou como? Pelo desinteresse, pela incompetência do seu sistema de inteligência. Então, aqui em São Paulo, eu diria que não é que falhou o apoio de segurança ao ex-delegado-geral. Falhou porque o sistema de inteligência não conseguiu detectar a tempo uma movimentação criminosa para atingi-lo, né? Atingir esse alvo. Então, a falha foi principalmente de inteligência. A gente se pergunta, quando será a terceira ação? E o que está sendo feito para evitar que ela ocorra? Então, essa é uma questão. Os estados têm suas estruturas, mas depende muito da competência local. A competência do baiano para administrar suas uma dúzia e meia de facções. A competência do estado lá do Ceará, que está deixando seus territórios serem dominados por duas grandes facções que estão se aliando, inclusive, às facções locais. Isso não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal tem um papel importante da gestão, de uma grande coordenação, que é o trabalho de ajudar os estados, por exemplo, a dar suprimento de inteligência. Avisar o Ceará que o pessoal do Comando Vermelho saiu do Rio de Janeiro para ir até a Fortaleza e ter informações sobre essa movimentação das facções pelo país. Isso é problema de Polícia Federal. A Polícia Federal é ótima no varejo das investigações, ela esclarece com extrema competência, mas ela não tem mostrado a mesma competência de um projeto nacional de contenção do crime organizado de maneira geral. Desde a invasão das fronteiras, que dão por onde penetram os produtos que dão poder às facções, que é o caso das drogas, armas e contrabando de maneira geral, até a maneira como ela se associa pelo país afora. Precisa de uma PEC? Ela pode ajustar alguns parafusos, mas não vai fazer grande diferença. Um papel importante que eu vejo é mais a aprovação de uma lei, que ela foi toda elaborada, principalmente por parte do Ministério Público. O secretário nacional de Segurança Pública atualmente, o Mário Sarrubo, foi procurador-geral da Justiça aqui em São Paulo. E ele causou uma enorme devastação no PCC aqui no estado. Ele conseguiu a condenação de aproximadamente 600 membros da facção. Não é prisão, não. Prisão foram muitas. Foram mais de 500 operações junto com o pessoal da PM feita na sua gestão. E ele tem um projeto chamado aí de Lei Antimáfia, justamente para poder cuidar melhor das condições das polícias e do Ministério Público de fazer o seu trabalho junto ao crime organizado. Ele estava, inclusive, prevendo uma agência nacional, né, antimáfia, que a Polícia Federal bateu o pezinho aí, quis impedir que criasse essa agência, porque a Polícia Federal é parte do sistema, mas ela não pode comandar o sistema. Uma agência nacional, claro, seria um problema achar quem seria esse super agente para cuidar do crime organizado.